Boa noite, graça e paz, tudo bem? Nós vamos começar aqui a nossa aula hoje para falar sobre a Torre de Babel. Então nós falamos nas primeiras aulas, né, sobre criação, sobre a queda, sobre o dilúvio, e agora nós vamos finalizar o ciclo dos 4 eventos do Novo Testamento, terminando com a Torre de Babel. E é importante a gente lembrar um pouquinho aqui, porque nós não estamos estudando o panorama bíblico por si só, como histórias aleatórias. Mas a gente está tentando trazer uma conexão em cada evento e posteriormente em cada personagem. Então, qual a conexão em cada um dos eventos? Primeiro, na queda, Deus fala para Adão, para Eva e para a serpente, que da semente dela nasceria ou viria aquele que pisaria a cabeça da serpente e que seria ferido no processo. Ou seja, o que Deus estava anunciando para Adão, Eva e a serpente era o evangelho. Então ele preserva o homem, ele promete que o homem seria restaurado por meio disso para Adão. E aí nós vamos perceber no próximo evento, em Noé, aonde em Gênesis 3 e 4, os versos seguintes, vão falar sobre a descendência de Caim e a descendência de Sete. A descendência de Caim, os filhos dos homens, e a descendência de Sete, os filhos de Deus. Nós vamos ver culminando em um relacionamento entre filhos dos homens e filhos de Deus, em Gênesis 5 e 6. E aí a gente vai findar essa parte no dilúvio, aonde o homem foi no extremo do pecado, no extremo da depravação, e ele então desagrada Deus ao ponto de descer um juízo sobre a terra, aonde Deus preserva a promessa dele por meio de Noé. Então ele escolhe um homem e uma família para preservar a promessa dele. Qual promessa? A promessa feita a Adão em Gênesis 3,15, de que um homem viria para trazer a redenção. Então ele preserva essa aliança, essa promessa em Noé, tanto que no término, aonde as águas baixam, ele mostra um arco-íris para Noé, falando da aliança que ele fez com Noé, de que nunca mais a terra terminaria em um dilúvio de novo, e reforçando também a promessa que ele fizera a Adão, falando, olha, o porquê que eu fiz isso tudo com você. Eu fiz porque eu tenho uma promessa para cumprir. E nós vemos em Gênesis 10, então, um outro evento importante, que também mudou a sociedade em âmbitos gerais. Então esses eventos eles foram citados por Moisés, o escritor, porque ele entende que mudaram de maneira crucial o comportamento e a vida na terra. Então a criação era uma antes da queda, e ela virou outra antes da queda. Houve um romper, uma divisão ali com esse evento. A criação, posteriormente, era uma antes do dilúvio, e ela é outra depois do dilúvio. Então nós vamos ver agora nesse quarto evento, né, criação, queda, dilúvio e agora Babel, nesse quarto evento, um fato também que dividiu a história entre antes e depois desse determinado evento. Gênesis 10 vai falar sobre uma situação local, aonde toda a população morava em um único continente, falava um único idioma, e essa era a forma de vida que eles tinham. Então nós percebemos, Noé, ele desce, a aliança é feita com ele embriaga e o pecado continua dentro dele, e a necessidade de um salvador para a sociedade permanece. Essa sociedade se reúne em torno de um propósito em Gênesis 10, construir uma torre muito alta. A pedido de um homem chamado Nimrod e sua família, eles constroem essa torre muito alta. E José vai dizer no seu livro A História dos Hebreus que isso desagradou Deus muito. E na concepção dele, que eu concordo, é que a torre ela fora criada de maneira grande para que o povo pudesse pecar e se afundar no pecado, e se por um acaso ocorresse novamente o dilúvio, eles estariam protegidos em um lugar um pouco mais alto. Essa é uma das frentes. Outra é que realmente eles tinham interesse de alcançar Deus, de ser tão grande quanto Deus. Então nós vemos que eles constroem, então, eles fazem essa construção com essa intenção maligna. As duas, no caso, sendo uma ou sendo outra, são intenções ruins. E quando eles chegam em determinada altura, Deus manda como que um raio
e os idiomas são todos divididos. E aí a gente vê um povo que falava um idioma só, que moravam todos em um único continente. Agora, eles estão divididos pelo próprio Deus. E aí eu imagino que a galera que falava japonês se reúne e vão construir uma sociedade. A galera que falava português se reúne e vão fazer uma outra sociedade. E assim começam a formar as nações. Posterior a Gênesis 10, e no próprio texto, o Moisés faz questão de escrever que os continentes eram um só, a terra era um aglomerado só. Eles vão cada um para a sua localização, eles começam a disseminar um tipo de cultura, um tipo de linguagem, um tipo de religião, e eles começam a disseminar e ficar cada vez mais divididos. Posteriormente, os continentes se afastam, e aqui é legal até a gente pensar em uma teoria que a gente sempre se depara quando a gente é criacionista, que é a seguinte pergunta: cara, como então que tudo ocorre ali no Oriente Médio e posteriormente a gente vê, por exemplo, índio na América do Sul? Como que os índios vieram parar aqui? É uma sociedade paralela? É uma outra criação? Não. São aqueles que foram divididos em Babel pelo idioma, religião e diversas outras questões, e que posteriormente os continentes se afastando, e isso é explicado pela ciência como Pangeia, os continentes se afastando esses humanos foram desenvolvendo as suas sociedades nos locais, nas localizações em que eles se encontravam. Então a gente percebe, por exemplo, o litoral brasileiro se encaixa perfeitamente no litoral sul-africano. O que é algo incrível nós pensarmos que era um encaixe só e que era um povo só. Então há uma divisão de povos ali. E a gente percebe então, como que a promessa ela vai permanecer aí. Como que a gente começa a conectar esse evento com Jesus, que era a promessa feita para Adão, e o motivo do Antigo Testamento inteiro é essa promessa sendo protegida. O motivo de ter sido escrito o Antigo Testamento eram sombras de Jesus, apontavam para Jesus, era um caminho para mostrar o quanto Deus é fiel, para cumprir a sua promessa em Jesus. Então nós vemos que as nações divididas, todas dotadas da depravação, Deus então permanece com a promessa, trazendo um caminho. E aqui nós encerramos o ciclo no qual nós falamos dos 4 eventos, falamos da criação, que Deus é criador do homem e que Ele cuida de criar e também de preservar o homem. Nós vemos na queda a terra se tornando maldita e a necessidade de um Salvador ser revelada. Nós vemos no dilúvio também a misericórdia de Deus, a preservação da promessa, e depois nós vemos na queda ou na demonstração da natureza de Noé, a necessidade de um Salvador continua e a promessa então é preservada. Nós vemos também depois a sociedade completamente transformada pela queda de Babel e a promessa de Deus sendo preservada posteriormente. Nós encerramos os 4 ciclos e hoje a gente vai começar com os 4 personagens também. Babel não tem muita coisa para ser dita, a não ser, por exemplo, a ideia, a tese de que foi o princípio da idolatria ali, né? Onde a idolatria nasce por meio de Nimrod e a sua esposa Semíramis. Mas isso é assunto para um podcast, porque não dá para falar numa aula sobre esse assunto tão extenso. Mas nós vemos posteriormente, já em seguida, começando a história onde os patriarcas começam a aparecer, e a palavra de Deus, a promessa de Deus, feita lá para Adão, preservada em Noé, dividida, espalhada em Babel, agora ela é anunciada para um homem. Esse homem morava em Ur dos Caldeus, e ele era um homem que provavelmente nasceu em um lar idólatra. Ele provavelmente nasceu em um local de idolatria. Então nós vemos um homem que tinha tudo para ser um idólatra. Porém, ele ouve a voz de Deus, a voz do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que livrou Noé, o Deus que preservara a promessa dele até ali. E agora, ele coloca em Abraão a semente dessa promessa, falando para ele o seguinte: sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. E quando ele fala isso para Abraão, Abraão é conduzido por Deus até um determinado lugar, e ele começa a viver ali então. Então, Deus promete para Abraão 3 coisas.
A semente da promessa permaneceria nele, um território agora para ele viver, e também promete para ele o Espírito, promete para ele também um povo só, uma família só por meio dele. E aí, posteriormente, em Gênesis 12, ele fala o seguinte: Abraão, creia em mim, porque em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Ele fala isso para Abraão, porque havia um caos implantado um pouquinho antes. As nações eram todas malditas. E ele levanta Abraão falando: todas as famílias serão benditas por causa de você. Eu vou começar na tua família, Abraão, uma revolução que vai alcançar todas as nações. Era de novo o anunciar, ou uma camada profética a mais sendo depositada em Abraão. Então a primeira camada profética, ela está ali em Adão. Nós vemos a preservação em Noé, nós vemos a preservação na queda de Babel, e nós vemos uma implantação da promessa em Abraão, e uma promessa: olha, agora por meio de você eu vou começar uma restauração em toda a criação, aonde todas as nações serão benditas pelo que eu vou fazer com você. Aquela semente que eu prometi para Eva, em minhas palavras, foi mais ou menos isso. Aquela semente que eu prometi para Eva, que pisaria a cabeça da serpente e que seria ferida no processo, agora eu estou estendendo essa promessa para você. E falando que o mundo, todas as nações vão ouvir isso e serão restauradas por essa palavra que eu dei a Adão. E que agora eu estou dando para você, que por meio de Jesus todas as nações serão alcançadas, todas as nações serão benditas por causa dessa promessa. Olha que coisa grandiosa, gente. O cuidado de Deus em preservar e restaurar tudo o que é dele. Tudo que é dele vai passar por um processo de restauração. E ali, Abraão, ele faz parte do processo de restauração do homem. É incrível que em Abraão, ele recebe a justiça de Deus por ter crido no Evangelho. Ele recebe o Evangelho em Gênesis 12. E ele recebe o Evangelho junto com a justificação. Ele se torna justo pela fé. E a palavra vai dizer em Hebreus 12 o seguinte: que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. É como se ele recebesse uma justiça que não era dele, por acreditar que Jesus viria e morreria em uma cruz por ele. Eu sei que é muito difícil a gente acreditar ou a gente conseguir conceber que o Evangelho, ele é desde Gênesis até hoje. Que o Evangelho não é uma história contada a partir de Mateus, mas ele é uma história contada desde Gênesis 3,15. E que esse Evangelho, ele é preservado e mostrado, ele é revelado em todo o Antigo Testamento. Só que ele é revelado de maneira futurista no Antigo Testamento. Preste atenção para você entender. Os homens do Antigo Testamento eram salvos de que maneira? Por obras? De forma alguma, eles sempre foram salvos por fé. Só que a maneira que eles acreditavam era como se nós, vou dar um exemplo aqui, é como nós acreditando no reino que está por vir. Eles acreditavam na crucificação e na restauração, redenção do homem. Então pega comigo hoje, isso, para você entender. Eu olho para frente e acredito, Jesus vai voltar. Tão certo como o sol nasce e se põe, eu creio que Jesus Cristo vai voltar dos altos céus, romper e vai ser rei, nosso rei para sempre. Que vai começar com uma restauração de 1000 anos, implantando justiça, que vai entregar a terra nas mãos do Pai, e Ele vai viver entre nós para sempre. Essa é a minha fé, é a forma que eu acredito no futuro. Quando o Evangelho era revelado, foi revelado para mim o Evangelho da cruz, complementado no Evangelho da coroa. Para você entender, o Evangelho completo é: Jesus morreu em uma cruz, mas Ele vai voltar e Ele vai reinar sobre nós para restaurar todas as coisas. Então há esses dois âmbitos do Evangelho. Para eu olhar para o reino, eu olho para frente, eu acredito em um futuro. Para eu olhar para a cruz, eu olho para trás, eu olho para um passado e eu creio. Então, como isso acontecia no Antigo Testamento? Como isso era revelado para os antigos? Eles olhavam para frente e enxergavam Cristo crucificado, como eu enxergo o reino.
E quando eles enxergavam e criam na palavra do profeta, na escritura que era revelada para eles, mostrada para eles, quando eles criam nisso, era imputada a justiça da mesma forma que é implantada em mim quando eu olho para trás para a cruz. É implantada nele quando ele olha para frente para a cruz. Então Abraão, ele recebe a justiça pela fé. E era o direito de preservar a semente. Por meio da família dele, nós vamos estudar como ela discorre na família de Abraão, até a família de Abraão se tornar uma nação. E dessa nação sair o rei. Então nós vamos ver que há um discorrer da promessa de Deus, sendo revelado em cada um dos textos bíblicos. A lacuna que fica, a ligação que fica entre um texto e outro é que Deus estava preservando a sua promessa. A ligação, a junção desses primeiros 4 eventos e desse primeiro personagem é um cuidado de Deus na preservação de todas as coisas. Amém? A gente vai encerrar nossa aula hoje falando sobre Abraão e eu quero fazer um convite especial para você. Domingo nós temos a nossa transmissão também ao vivo às 18h20, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.